sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós estamos novamente aqui com vocês no programa Páginas em Branco, um projeto educacional que a gente recebe aqui educadores, professores, especialistas na sua área, e cada mês a gente traz um assunto diferente. Eu sou a professora Elisângela Souza e sou a idealizadora deste programa magnífico. Daqui a pouquinho a gente tem uma palestrante aqui, supimpa. Lembrando que mês passado nós tivemos aqui um assunto muito polêmico, que a gente falou sobre o racismo, e nesse mês estamos falando sobre o meio ambiente. Nós trouxemos hoje aqui uma pessoa especialista no meio ambiente. Já tivemos 2 professores aqui nas últimas semanas, o professor Magno falando sobre um semiárido nordestino. Tivemos também o professor João Carlos, ano passado, falando sobre as leis, né, as políticas para a preservação de uma determinada área. E hoje, então, nós temos a professora Anita Goldman conosco aqui, falando sobre o meio ambiente dentro das empresas, né, como certificar essas empresas através aí do meio ambiente. Então, é um assunto que tem pano para manga, não se preocupe. Então, estou muito feliz de estar com você aqui. Boa noite, internautas. Boa noite, professores. Boa noite, convidados. Boa noite, Josilene Portela. Como é que você está? Boa noite, professora Anita, seja muito bem-vinda, professora Mara Aparecida, seja bem-vinda. Aos internautas, é um prazer novamente estar com vocês. Vamos aprender mais um pouquinho nessa jornada aí de conhecimento, que conhecimento sempre é muito bom. Sou Josilene Portela, ADM do BNABC. Hoje, nesse projeto, sou como coordenadora, né, com Elisângela, e também do coordenadora do Tarde das Mulheres. É um prazer estar com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, Josilene Portela, muito obrigada pela sua explanação. Então, quem não conhecia a Jo, conheceu agora. Porque Jo, né, fica mais fácil cortar o nome dela. Professora Mara Machado, eu sempre erro, né? Mas tudo bem, hoje eu vou acertar. Mara Machado, como que a senhora está? Conta para nós. Olha, boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Porque acho que a minha imagem deu uma congelada. Não tem problema, não ficou lindo no congelamento. Vamos congelado mesmo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Seja bem-vinda, professora Anita. Sou a professora Mara, representando a apoiadora Tempo de Estudos, uma plataforma de ensino EAD, que será lançada agora no segundo semestre de 2020, e minha relação com a área da educação é pertencente ao polo das engenharias, né? Então, fico muito feliz de poder participar aqui com a Elisângela, com a Jo, com a professora Anita e os seus convidados. Muito obrigada, professora Mara. Eu sei que vocês vão sentir um pouquinho de falta da professora comendadora Lilian Fernandes e do professor Reginaldo Souza. Professor, que é professor da aula de segunda-feira também, tá? Então, eles estão dentro de um projeto na qual eles hoje estão participando de alguns outros projetos extra-curriculares da escola, onde eles dão aula, e hoje, então, estaremos sem eles aqui, mas não se preocupem, o programa está sendo gravado e eles vão ver e vão assistir depois, vão dar o ok, com certeza. Josilene Portela, vamos apresentar a Rose. A Rose está conosco aqui na nossa sala, seja muito bem-vinda. Rose, se apresente. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite e estou muito feliz por ter essa oportunidade de participar dessa palestra com vocês. Hoje eu vou aprender muito. Muito obrigada, Rose. Seja muito bem-vinda à nossa sala. E você que está aí, internauta, está com dificuldade para assistir lá pelo Facebook, vem aqui na sala com a gente, vem bater um papo. Um monte de medo de entrar na sala, mas pode vir. Eu vou pôr o link na página. Aliás, o link já está na página. Entra lá, clica lá e a gente te recebe aqui calorosamente com um abraço virtual. Josilene Portela, então, diz pra gente um pouquinho quem é essa pessoa espetacular que está conosco hoje, essa mulher magnífica. Já tivemos 2 mulheres, a segunda mulher aqui hoje palestrando com a gente. Tivemos a dona Antonieta, né, a professora Antonieta, no primeiro bloco, no mês passado. E agora, professora Anita Goldman. Quem é essa mulher? Jo, conta aí pra gente. Vamos lá, professora Anita Goldman Amaro. Geminiana, uma mistura de alemão com português, tem objetividade alemã, mas uma passionalidade portuguesa. Já houve até quem disse que ela é alemã, mas executa em português. Cara de geminiana, né, gente? Tem 4 filhos, o Michelangelo, de 27, o Guilherme, de 23, o Gabriel, de 21 e a Gabriela, de 16 anos. Será a avó do Joaquim agora em agosto. Sua parte de formação.
Mestrado em Políticas Públicas, possui graduação em Gestão de Manejo Ambiental de Sistemas Florestais pela Universidade Federal de Lavras. Graduada em Tecnologia em Gestão Ambiental de Mogi das Cruzes. Atualmente é professora universitária de Mogi das Cruzes, da Faculdade Piaget e da Escola Técnica Universidade de Mogi das Cruzes. UMC, UTEC e Protanec. Vou falar um pouquinho mais da vida pessoal dela. Viveu 30 anos em um sítio, nasceu e se criou no mato. E nessa experiência, em determinada época, no sítio, tornou-se foi uma das primeiras comunidades alternativas de São Paulo. Olha que da hora! No sítio, alugava espaço para os estudantes que vinham de Mogi estudar na UMC e na UEBC. Eram estudantes de arquitetura, biologia, medicina. Os mais criativos eram os arquitetos, que transformavam os espaços em moradias incríveis. Muitos dos estudantes se formaram e não foram embora, continuaram em Mogi e fizeram famílias. Muitas famílias lá no sítio, incluindo a minha. Então, em todos os filhos eram filhos e todos. Já trabalhei com paisagismo e curso de criação de escargot. Nossa, que legal! Já fui modelo de pés. Nem sabia que existia isso, mas olha que quanto conhecimento. Mas não dei continuidade, não era minha cara. Eu queria continuar estudando. Já fui embora com circo eu gosto. Sempre gostei de estudar, de conhecer mais das coisas. Curiosa, portanto, adoro a minha área de atuação. Sempre conhecendo atividades diferentes e contextos diferentes. Seja muito bem-vinda, professora. Agora é com você. Muito obrigada. Bom, você já relatou aí quem eu sou, né? Gente, aos 46 anos da minha vida, com os meus filhos já grandes, eu posso dizer que eu fui embora com o circo uma vez, porque eu sei que nenhum deles vai dizer isso, né? Vai fazer isso por aí, mas foi uma grande aventura. E, bom, eu nasci, me criei num sítio, desde sempre, né, tive uma relação muito próxima com a natureza, sempre fui muito observadora. Eu acompanhei a fala da semana passada do professor João Carlos, né? E a gente tem muita aderência na área de conhecimento, né? Porque quando eu fui estudar, na verdade eu fui primeiro estudar arquitetura, aí fui tendo meus filhos, aí não consegui continuar o curso, parei para ser mãe, e quando eu retornei eu fui estudar gestão ambiental na Universidade de Mogi das Cruzes. E eu sou da primeira turma de gestão ambiental daqui de Mogi, né? E foi uma coisa assim que eu não sabia o que encontrar no curso, porque na época ninguém também sabia dizer o que seria o curso. Então, vamos que vamos, né? E eu me encantei com essa área ambiental, né? Eu já sempre fui muito encantada com o ambiente natural e depois eu fui me dar conta do quanto é importante a gestão ambiental dentro das empresas, né? Fiz lá o meu curso de gestão ambiental. Durante o curso eu tive a Gabriela, né, meu quarto filho, minha raspinha de tacho, e logo no final do curso já engatei na pós-graduação, que eu fiz lá em Lavras, né, na Universidade Federal de Lavras. E eu fiz gestão e manejo ambiental de sistemas florestais, porque eu sempre achei que o ambiente natural era a minha praia, era a minha casa, né? Eu me encontrei nesse curso. Bom, aí quando eu me formei pela UMEC, né, falei assim, poxa, né, faculdade, esse curso é pioneiro, aqui em Mogi, sou da primeira turma, me formei, falei assim, nossa, vou arrasar, vou conseguir um emprego legal, bacana, é uma área, na época, né, 2009, por aí, né, falei assim, nossa, é moda, né, vai ter trabalho. Só que não, né, foi
foi um balde de água fria na cara, porque eu entrava em contato com as empresas, dizia a minha formação e a resposta sempre era: olha, a questão ambiental fica na mão do técnico de saúde e segurança do trabalho, né? Dentro da empresa, a parte de saúde e segurança, ela faz uma interface muito grande com a questão ambiental. Mas na época ainda não tinha, não se fazia necessário uma pessoa especializada em meio ambiente dentro das empresas. E eu fiquei frustradíssima de não conseguir trabalho na área, né? Na área que eu havia me formado. E muito menos ainda voltada para o meio ambiente natural. Pouco se falava, ou se fala, na verdade a gente está tendo, infelizmente, um desmonte, né, das políticas ambientais. Um profissional na área, imagina, florestal, o que mais interessava não era para a questão de reflorestamentos e tudo mais, mas para florestas homogêneas, ou seja, florestas, por exemplo, de eucalipto, né, que é matéria-prima para a produção de celulose. Então, o manejo ambiental de sistemas florestais, assim, o que mais tem na área é para essa área da monocultura, né, para plantio para utilização de recurso natural, né? E, caramba, eu fiquei meio frustrada, mas assim, sempre antenada, muito preocupada com essa questão do ambiente natural, né? Desde sempre eu me via como pertencente das coisas da natureza, né? A gente não é dono de nenhum recurso natural, a gente faz parte disso tudo, né? Tá tudo ligado, ninguém é dono de nada aqui, né? E a gente precisa muito de um meio ambiente natural saudável, né? Bom, enfim, aí eu consegui um emprego na indústria química de um amigo meu. Foi meu primeiro trabalho dentro de uma indústria. Eu falei assim, gente, o que eu vou fazer dentro de uma indústria química? Né? E, caramba, mas vamos lá, né? Eu preciso trabalhar, vamos que vamos, né? Mãe de 4 filhos, né? A gente tem que encarar qualquer coisa, né? Tem que peitar, né? E aí essa indústria química, que fica aqui em Mogi das Cruzes, né? Uma indústria que trabalha com reciclagem de solventes industriais. Super interessante a atividade deles, né? E a empresa já era certificada quando eu entrei lá. Ela possuía 4 certificações. A ISO 9001, que é o Sistema de Gestão da Qualidade, ISO 14001, que é o Sistema de Gestão Ambiental, que é mais a minha praia, o que se chamava antigamente de OSAS 18001, que hoje é uma norma ISO, né, 45001, que é Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho, que também é maravilhosa, e uma outra certificação relativa a transporte de produtos químicos. E eu caí ali num caldeirão borbulhante, né? Então, ou você aprende a trabalhar, né? E aí eu entrei num mundo que eu não fazia ideia. Eu tinha visto um pouco isso na graduação, né? ISO 14001, o que era aquilo e tal. E eu me encantei, né? Eu trabalhei lá na empresa por algum tempo, passei por algumas auditorias com eles, né? Para recertificação, porque a empresa, quando ela é certificada, pela primeira vez, todos os anos ela passa por auditorias, né, realizadas pelo órgão, pela certificadora, né, para manter a sua certificação. E foi muito legal. E, poxa, era ali que estava dando certo, né? E aí eu fui buscar mais conhecimento nessa área, né? Uma coisa que a gente não para nunca de buscar conhecimento, né? Uma coisa que não ocupa espaço na cabeça da gente, né?
E aí fui me especializando nas normas, busquei outras certificadoras para estudar, para me formar, fiz curso de auditora e, enfim, fui por esse caminho. Entretanto, nessa coisa toda, surgiram também alguns trabalhos na área florestal, né? Porque tanto as empresas que são certificadas têm que manter a sua questão ambiental em dia, há também outras atividades na área ambiental de empresas que estão ou aumentando, né, o seu tamanho, ou estão solicitando licenciamento ambiental, né, para regularizar sua atividade. E parte do licenciamento ambiental, às vezes, pode acontecer de ser solicitado um projeto de compensação ambiental. O professor falou na semana passada, né, compensações ambientais relativas a processos de licenciamento ambiental. E ele falou isso numa esfera muito maior, né, na esfera federal. Né? Eu trabalhei somente com a questão de CETESB, né, em São Paulo, que também exige isso. Então, fiz alguns projetos de reflorestamento e foram super legais, né? Eu adoro, né? Desde fazer o projeto, até arrumar o pessoal para ir lá e plantar as mudinhas, e cuidar e ver aquilo se tornar uma floresta, né? Isso é muito bonito, isso é muito legal. Você começa a observar a atividade de animaizinhos, né, que vão fazer ninho, começa a nidificar, e você começa a ver que a natureza, ela tem vontade de continuar, né? Ela não para, só dá oportunidade que a coisa vai, né? Enfim, e no meio dessa bagunça toda também eu fui dar aula, me tornei professora, coisa que eu não imaginava nunca ser. Não estudei para ser professora, né? Eu achava, nossa, deve ser muito chato, né? Ficar montando aula e tal. E eu fui convidada, na própria universidade fui convidada a dar aula. Primeiramente na escola técnica da universidade, né? Eu dei aula na mecânica, mecatrônica, eletrotécnica, e eu dava aula de gestão ambiental, porque a questão da educação ambiental, ela é obrigatória em todos os níveis de ensino, né? Ou como matéria específica, ou como uma disciplina transversal. E isso para mim foi uma coisa muito interessante, foi um desafio novo para mim. Porque em sala de aula, os meus alunos perguntavam, principalmente os alunos do curso de mecânica, professora, o que gestão ambiental, o que meio ambiente tem a ver com esse curso de mecânica? Né? É um tema tão atual, mas ao mesmo tempo tão longe de muitas realidades, as pessoas ainda não fazem ideia do que é. Né? Aí dei aula na escola técnica, dei aula no Pronatec quando tinha isso. Nossa, foi um projeto muito bacana quando aconteceu. E dei aula também na engenharia civil e na engenharia ambiental. Na engenharia civil foi dar aula de saneamento básico, que também foi um desafio muito interessante, muito legal. Né? Bom, aí, falando aí da questão eu vou falando todas as coisas, porque elas todas vão correndo em paralelo, né? Tanto a parte da educação, quanto a parte do meu trabalho com a questão florestal, e essa parte também de consultorias e auditorias ambientais dentro das empresas, né? Porque tudo correu ao mesmo tempo na minha vida, né? A gente desenvolve habilidades quando precisa, né?
Então, é bem assim, tem que fazer, vamos fazer, né? E E mulher é multifuncional, né, Anitta? Professora é, Anitta. é multifuncional. E eu vou falar uma coisa, você sabe, eu tenho 4 filhos, né? E quando os 3 meninos eram menores, teve uma época que eu fui mãe em full time, né? Fui mãe até que eles pudessem ir para a escolinha. Então, assim, é um desafio ir no supermercado com 3 crianças, né? É um desafio ir para o shopping ou fazer alguma coisa assim. Mas, enfim, a gente cuida de filho, cuida da casa, trabalha, dá aula, vai para as empresas e tudo mais, né? E vai, né? Bem, então, primeiro, em sala de aula, né? O que eu falava para os meus alunos? Assim, como a questão ambiental, você acha que não tem nada a ver com o seu curso? Onde você trabalha? Porque muitos alunos já trabalhavam dentro de uma GM, dentro da Valtra, algumas empresas grandes aqui da região, da Kimberly, né? Aí eu falei assim, escuta, lá você vai tatuando lá na mecânica industrial. Quando você está fazendo um reparo em algum equipamento, o que acontece com o óleo que vaza da máquina, um óleo que vaza do motor? Ah, professora, não pode vazar. Tem que ter lá uma vasilhinha para recolher, não pode ir para o chão, assim, e pode jogar na pia, no tanque lá? Não, não pode, professor. Assim, então, tá. Aí a primeira coisa que você está vendo, a primeira interface sua com a questão ambiental dentro da empresa. Porque esses óleos industriais, esses óleos lubrificantes, óleos industriais, eles são potencialmente poluidores. Então, não pode tratar de qualquer jeito. Assim, tá bom. E você limpou lá suas ferramentas, sua mão com o quê? Ah, tem os paninhos, tem umas estopas, né? Assim, tá. E onde você joga? Quando você sujou, tá onde você joga as suas estopas, seus paninhos? Ah, não, tem um containerzinho ali, um contentorzinho que a gente só pode jogar ali. Ah, tá. E tá bom. E o que mais que vocês jogam separadamente? Ah, lá tem coleta seletiva. Sim, você está vendo como a sua atividade, o que você está estudando aqui tem a ver com o meio ambiente? E aí a gente vai provocando, né, em sala de aula, né? Vai perguntar, sua empresa é certificada? Tem um sistema de gestão ambiental? Ah, tem. Nossa, auditoria a gente morre de medo, a gente quer fugir do auditor e tal, né? Aí a gente vai integrando, né, ó, essa molecada, não é nem molecada, são adultos e jovens adultos, né? A gente vai contextualizando a questão, a gestão ambiental dentro da realidade de cada um deles, né? Isso é um desafio muito bacana. E uma vez eu tive uma surpresa muito bacana também, que num curso de eletrotécnica, um aluno um dia estava quieto, né, em sala de aula, muito quieto, um cara que era muito falante. Eu falei assim, você está quieto hoje? Eu disse, professora, eu vou te contar uma coisa. Eu nem dormi direito essa noite. Sim, por quê? Aquela aula que a senhora mostrou todos os desastres ambientais que aconteceram, né, no mundo inteiro. E, poxa, e a gente está aqui e faz as coisas de qualquer jeito, tal. Eu fiquei pensando muito nisso. Assim, poxa, que legal, né? Então, a gente cutucou alguém ali, né? E é muito bacana quando você cutuca, quando você incomoda, quando você desperta o interesse, né? Eu acho que a gente está aqui para isso, para fazer algumas provocações positivas nas pessoas, né? Botar as pessoas para pensar, porque hoje em dia as pessoas acho que elas não pensam, né? Elas só fazem, só executam e não se questionam o porquê estão executando alguma coisa, né? Aí um outro desafio que eu tive foi no curso da engenharia civil, na disciplina de saneamento básico.
Aproveitando, né, que a questão do saneamento básico, que ontem foi lançado o marco de saneamento básico, né? E na verdade esse marco já é antigo, né? Não é novidade agora que o governo está lançando, né? E tá bom, engenharia civil, nono semestre, os alunos ali quase se formando, né? Aí eu vou dar aula de saneamento básico para esses alunos. Já eram alunos já, pô, vividos, experientes, muito deles já trabalhando, né, em escritórios de engenharia ou direto na construção civil. O saneamento básico no nosso país, ele é uma coisa muito diversa. O que a gente faz aqui em São Paulo não é a mesma coisa que é feita no Nordeste, são realidades diferentes, são recursos disponíveis, são diferentes os recursos que a gente tem na região Sudeste, na região Norte, na região Nordeste, são culturas diferentes. Então, eu sempre dizia, né, que para se projetar um sistema de saneamento ou de esgoto, né, tratamento de esgoto, ou disponibilizar água tratada, a gente tem que conhecer o contexto do lugar onde aquilo lá vai ser implementado, né? E a primeira prova, a primeira avaliação que eu dei para esses meninos, metade da prova era conceitual, tinha que escrever, e a outra metade era de dimensionamento, né? E essa turma foi muito mal na prova. Nas questões dissertativas, tal, que tinha que contextualizar a questão do saneamento, fazer projeção de população, aquela coisa tal. Eu falei assim, gente, mas eu não fui clara nas aulas, né? O que aconteceu? Aí um deles falou assim, professora, a gente não sabe escrever, a gente só sabe fazer conta. Sim, caramba, né? E aí você vai dar uma provocada, fala assim, gente, olha, tudo bem, dimensionamento, vocês vão saber qual que é o tamanho do sistema de tratamento de esgoto, quanto que você vai ter que tratar água para disponibilizar, tá? Mas vocês têm que entender as pessoas, vocês têm que entender o lugar onde essas pessoas vivem, né? Olha, é frustrante. Às vezes, um ou outro a gente consegue cutucar, mas é um desafio muito grande ser professor, né? E aí, então, depois de um tempo, por conta de crise econômica, eu fui saída das universidades, né? E eu comecei a me dedicar integralmente já ao que eu fazia, que era... eu saí daquela indústria química, né, onde eu aprendi demais, né? Foi a minha primeira escola na parte de sistemas de gestão modelo ISO. E aí eu comecei a me dedicar integralmente somente a consultorias. Trabalhei bastante tempo com isso e é muito legal também, porque um sistema de gestão, seja da qualidade, seja de meio ambiente, seja de saúde e segurança, ele é apropriado a qualquer tipo de empresa, né? Tanto de produtos como de serviços, né? Você não precisa ter uma fábrica, você não imagina que assim, é só uma fábrica que produz um determinado produto que pode ser certificado. Não. Alguém que o produto da empresa é um serviço, também pode ser certificado. Para todo tamanho de empresa. E o que isso é legal, né? A questão ambiental dentro das empresas. É interessante porque você começa a introduzir uma cultura diferente na empresa. Ou tenta, pelo menos. E que a questão para se certificar ISO 14001, que é o sistema de gestão ambiental dentro da empresa, primeiro, a empresa tem que atender legislação ambiental. Já é um ponto muito legal.
isso é um requisito específico da norma. E se ela não atende aquele requisito específico de atender a legislação, a empresa não se certifica. Então, é uma puxadinha de orelha já no empreendedor. Que a gente tem uma vasta legislação ambiental. E nem sempre é fácil de atender. Eu vi que a Elisângela também é da parte de saúde e segurança, Elisângela, é isso? Você é técnica em saúde e segurança? Não sou eu, não, é a Josilene Portela. A É Jo. Ah, Jô! Ah, então, legal, porque eu tinha visto isso em algum outro lugar. Sou eu. Então, e também com a certificação em saúde e segurança, né, que é a ISO 45000 hoje, que eu também trabalho com essa norma, gosto muito, também tem que atender toda a legislação que compete, né, a questão de saúde e segurança do trabalhador dentro daquilo que é o escopo da empresa. Aí tá, isso já é muito legal, já é muito positivo. Fazer com que o empreendedor, ele atenda a legislação. E Se ele também, quer... professora, muitos empreendedores, principalmente os pequenos e médios, eles às vezes nem têm a consciência de que eles têm que cumprir a legislação e cumprir a certificação, né? Existe aí essa questão que você falou da cultura, né? Exatamente. Então, uma das coisas muito interessantes da norma, né, da 14.001 e da 45 também, primeira coisa que eu acho assim, que é fundamental é o atendimento à legislação. Ponto. Outra coisa que é muito legal, tem que ser mapeado dentro das atividades os aspectos e impactos ambientais de cada atividade, né? Aspecto e impacto ambiental a gente pode entender como causa e efeito. Então, a gente vai atividade por atividade, incluindo as atividades administrativas, a de escritório. Mas o que tem de impacto ambiental numa atividade de escritório? Porém, as pessoas não imaginam que tem consumo de energia elétrica, consumo de papel sulfite, consumo de toners, de cartuchos, né? Produção de esgoto doméstico, porque todo mundo vai ao banheiro, né? E aí a gente vai mapeando, né, esses aspectos ambientais. E quando a gente mapeia esses aspectos ambientais, tem que parar para pensar qual que é o impacto que isso pode produzir no meio ambiente. Como eu vou mitigar ou anular esse impacto ambiental? E isso é uma coisa também muito legal, porque as pessoas, os empresários, os funcionários, os gerentes diários, eles não, né, antes de implementar a norma, eles não fazem noção disso, não tem noção disso. E aí a gente começa a estabelecer alguns alvos, né? Tem alguns objetivos e alvos, né? Para conseguir mitigar ou neutralizar algum impacto ambiental. Por exemplo, a sacada bacana também é que nessa questão de mapear os aspectos ambientais, a empresa ela consegue também ter um custo menor. Por exemplo, olha, a gente consome tantos 1000 watts de energia num mês. Poxa, isso quer dizer que estamos consumindo algum recurso natural para que essa energia elétrica seja gerada. O que a gente pode fazer para diminuir o consumo de energia elétrica? A gente começa a estabelecer metas para energia elétrica, para
consumo de água, de papel, de óleo para máquinas, começa a pensar em redução, né, de desperdício durante a produção, a fabricação de alguma coisa, né? Então, tem um aspecto econômico muito interessante. E é esse aspecto econômico que atrai o empreendedor, não é nem a questão ambiental. Eu ia te falar, é o ponto mais sensível da economia. E é isso aí. Né? E na parte de saúde e segurança, a mesma coisa. A gente vai mapeando quais são os perigos e riscos das atividades. Tem que mapear isso também, implementar sistemáticas de mitigação ou neutralização, porque a empresa que tem um sistema de gestão de saúde e segurança bem implementado, com certeza terá menos custos com afastamentos, com doenças ocupacionais, e aí vai, né? E isso reflete diretamente também no bolso da empresa. Porque um funcionário que sofreu um acidente de trabalho ou que está afastado, ele custa muito mais caro fora da empresa do que ele saudável dentro da empresa. E a questão ambiental é a mesma. É muito mais barato prevenir do que causar um impacto e ter que remediar esse impacto ambiental, né? E aí, eu adorei trabalhar com isso. Adoro trabalhar com isso, né? Trabalhei em algumas consultorias. Atualmente, eu trabalho com uma consultoria muito interessante, que é a RM, né? Revolution of Mind, negócios inteligentes, e com eles eu consigo ter todo esse recurso, né? De quando eu vou implementar um sistema de gestão numa empresa, sempre que a gente vai implementar um sistema de gestão, a gente tem que contar com uma equipe que é multidisciplinar, dependendo da atividade. Não adianta só ir lá a Anitta, que é consultora, e a gente precisa, muitas vezes, de um químico ali dentro, até para ver esse contexto ambiental, porque muitas empresas têm laboratório. A gente precisa de um químico, às vezes a gente precisa de um laboratório, de um biólogo, né? Quando há uma conscientização, professora, né, entre a pessoa que está montando a ISO, com o técnico de segurança, com o biólogo, com o químico, quando há um conjunto e eles fazem esse mapeamento de risco, as coisas ficam muito mais fáceis. Até o próprio técnico trabalhar numa empresa que tem, fica mais fácil quando é dimensionado esses riscos. Você viu, sua área é de risco, mas se você fizer assim, 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 você, né? Exatamente. É melhor você trabalhar, e é como a senhora falou, ter um profissional em casa é muito caro. Quando você trabalha com a prevenção, isso rende muito para a empresa. Quando você mostra isso certeza. no papel e que isso é muito palpável, né? Palpável, as empresas começam a ter essa outra visão, né? Aí eu aproveito, professora. Temos 5 minutos, tá? Foi rápido mesmo. Bom, então, vamos lá. Os sistemas de gestão, eles têm o caráter preventivo mesmo. É essa a questão. O caráter é preventivo, né? Sempre, sempre. Tanto na questão ambiental quanto na questão ocupacional, né? E na questão ambiental, voltando para as empresas, para dentro das empresas, né? É muito importante acompanhar os monitoramentos ambientais de poluição de emissões atmosféricas, de ruído, de geração de resíduos. Então, isso é o legal também de uma empresa certificada, né? E outra, uma empresa certificada, ela ganha em competitividade. Porque muitas vezes isso vira, a empresa ser certificada vira requisito de um grande cliente dela. Né? A gente vai formando uma cadeia
de qualidade, uma cadeia de qualidade ambiental, uma cadeia de qualidade ocupacional, né? Então, assim, eu vejo que a empresa que é certificada tem um sistema de gestão ambiental, ou de qualidade, ou de saúde e segurança, já vai sair na frente, já sai na frente. Né? A gente vê multinacionais que contratam serviços nossos nacionais, eles exigem isso. E a empresa que não atende esses requisitos está fora. É na mesma linha do boicote que estão querendo fazer lá fora, da carne brasileira, porque não atende às normas, não está cuidando das questões ambientais, do setor do agronegócio, da expansão da soja, que tem muito, eles vão desmatando para aumentar a produção. E lá fora estão boicotando vão boicotar alguns produtos nossos. Então, andar certinho é super competitivo. Você sai na frente sempre. Sempre. E é mais econômico, né, professora Anita? Com certeza. No seu contexto, você traz o meio ambiente para todos os itens e cenários do dia a dia. Então, quando você pensa em meio ambiente, não é só a questão de árvores, de matas, de parques. Não, você trouxe a questão para o cotidiano das empresas, das pessoas. E isso gera uma economia. Cortou seu áudio, eu não terminei de te ouvir. Desculpa, isso gera uma economia, né? Com certeza, com certeza. E a gente tem que fazer gerar economia para os nossos clientes, sabe? Quem trabalha com consultoria, quem trabalha com auditoria, não pode colocar para o cliente mais dificuldades. Tem que colocar, dar para o cliente a solução que ele está precisando. E, às vezes ele não entende, não está sabendo o que está acontecendo. E às vezes ele não entendeu por que ele não consegue fornecer para determinada empresa. Então aí a gente vai lá e a gente tem que colocar a solução para ele. E é o que você falou, de repente, aquela economia, aquele custo que ele nem mensurava, nem sabia que poderia economizar naquele item, vai gerar um desconto que o preço final dele, da prestação de serviços ou do produto, fica competitivo, né? Eu fiz o meu processo mais enxuto, mais sustentável. Limpo, uma produção limpa, uma produção sustentável, né? E mais, que vai gerar competitividade para ele, que uma vez que ele tem um custo menor de produção, né, tem uma sistemática muito bem implementada, ele ganha tempo e dinheiro, sabe? Então ele deixa de gastar mais, se torna competitivo porque ele tem um certificado para mostrar. Esse certificado é internacional, é reconhecido, a ISO é uma norma internacional, e é o mesmo, o certificado ISO 14001 que uma empresa brasileira conquista, é igualzinho que uma empresa alemã vai conquistar, que uma empresa norte-americana vai conquistar. É a mesma linguagem para todo mundo. Isso é bastante interessante. Sabe aquela sensação de que está chegando o final do tempo? Mas já! Chegou! Todo mundo, Final gente, chegou! Sério, todo professor que vem aqui, ele fala assim, mas 30 minutos é muito tempo. Eu aviso para vocês, 30 minutos passa muito rápido. Então a gente vai aproveitar, quem está aqui na sala agora, quem está aqui na sala, que eu não consegui ver os nomes aqui, mas tem a Rose, tem o Roberto Faca, tem o Danilo Freitas, a Gabriela Goldman está aí ainda? Tomara. Ela tá. É a minha filha, olha só. Como tem o sobrenome, a gente já sabe quem é, né? Vocês têm alguma pergunta? Porque se não tiver, eu vou fazer merchan agora. Se alguém tiver uma pergunta, aproveita. A hora é agora. Opa, vamos lá. Pode. Eu vou abrir aqui em todas as telas para a gente poder bater um papo legal todo mundo aqui. Agora sim, pode fazer sua pergunta, Ruth. Professora Anita Goldman, boa noite. Gostei da palestra da senhora. A senhora comentou muito sobre as empresas na questão ambiental.
é o que nós não vemos na realidade, né? Aqui, principalmente aqui no Brasil. E também foi comentado a questão das empresas lá fora enxergar o Brasil, senão vão boicotar. E Exato. acredito que as empresas lá fora não veem mais as empresas aqui no Brasil de uma forma correta, né? Porque tem muitas empresas realmente que não são honestas nessa parte. Por exemplo, o desmatamento. A França tem uma boa parte do Amazonas. Eles estão preocupados com isso. E eles podem boicotar, né? Como muitas empresas boicotaram o Brasil. Então, o Brasil atravessa uma questão econômica muito séria, muito baixa, e pode baixar mais ainda, né? Então, a conscientização de cada empresário é muito importante nisso daí, nos ISOs. Mas, infelizmente, é o que nós não vemos, né? Não adianta a campanha, não adianta cartazes, né? Eles continuam irredutíveis naquilo que eles querem, produzir e ganhar dinheiro. Infelizmente, eles não veem assim e também não conseguem enxergar o próprio prejuízo que eles têm. Exatamente. É muito interessante o que você colocou, que nós temos uma das maiores extensões contínuas de floresta. Falando especificamente agora do bioma amazônico. Esse bioma, ele é de interesse mundial, porque todos os países sabem o benefício dessa floresta em pé. Alguns países da Europa, eles estão batendo o pé sim, para que a floresta se mantenha, porque também é de interesse deles. Porque lá eles já, na verdade, eles já acabaram com tudo que eles tinham lá de recursos naturais. E eles dependem dos nossos recursos naturais, sabe? A nossa floresta em pé, ela é responsável, grande responsável pela condição climática mundial, inclusive, pela regulação de chuvas, pelo regime de chuvas. Então, não é interesse de outros países que a Amazônia se torne, sabe, mais um quilhão de boi ou de soja. Aliás, a área que nós temos já desmatadas e já produtivas são mais que suficientes para continuarem sendo produtivas. Não precisa abrir mais espaço, não precisa mais derrubar floresta, né? E quando a gente fala de empresa certificada, lá fora, quando eles vêm para as nossas empresas e veem empresas certificadas, ok, isso é certo. Pode fechar o olho e dar o tiro que dá certo, né? Mas muitas empresas não estão atendendo, né? E quer saber? Eu acho muito injusto boicotar. Poxa, vamos consumir, vamos comprar de quem está fazendo certo, né? E deixar lá para o final, lá para o último da fila, quem não quem não faz a lição de casa. Todo mundo tem que fazer a lição de casa, né? É isso. Muito obrigada pela pergunta. Bacana. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque o nosso tempo tá... Sabe aquele tempo que tá assim, apertadinho? Eu quero falar uma coisa. Fala. O que você quer falar? E o homem faz perigo para ele mesmo, porque a floresta acaba e os animais vão para a cidade. Você está corretíssimo. O homem em risco. Você está super correto. É isso mesmo que acontece. É isso mesmo que acontece, né? Por isso, assim, que a gente tem legislação, não é à toa, né? Só que tem que se fazer cumprir, né? E por isso que eu me tornei uma grande fã dessas certificações. Porque, em primeiro lugar, elas vão exigir o cumprimento da lei.
Em segundo lugar, tem que mapear as questões ambientais, ocupacionais e outras mais. Outra questão, conscientização dentro das empresas. Querendo ou não, isso vai ser depois replicado, multiplicado para fora da empresa. Né? O funcionário que está ali, que está acompanhando, ele vai levar isso para casa dele. Né? Ele vai pensar no consumo de água, de luz, o que ele está fazendo com o lixo dele. Né? Olha, mas ainda continua sendo um grande desafio. Né? Não temos ainda, assim, muitas empresas certificadas ISO 14001. Eu gostaria que houvesse muito mais empresas certificadas. Não porque, de repente, eu e o Roberto, a gente vai ter mais trabalho, né? Não é por causa... também, lógico, né? Mas, assim, de saber que estão fazendo a lição de casa. A sustentabilidade, ela é pautada em 3 pilares, né? Que é o social, o ecológico e o econômico. Os 3 têm que andar juntos, né? E, lógico, tem que ter empresa, tem que ter indústria, tem que gerar emprego, a gente precisa comer, a gente precisa ter as coisas, né? Mas não adianta só a gente comer e ter as coisas e não estar socialmente, né? Sem alguma assistência social, sem uma política social, básico no país, saneamento básico, sem cultura, né? Nem um meio ambiente saudável, um ambiente natural saudável, né? E falando em reciclagem, meu caderno é reciclável, tá, gente? Pode falar, Jô. É que eu anotei aqui os nomes que eu preciso agradecer agora. Então, vai lá, Jô. Agora, então, acho que o grande problema hoje de conscientização das grandes indústrias e empresas no geral é a falta de, assim, eles pensam muito... O primeiro passo é quanto eu vou investir, quanto eu vou gastar, vai ter lucro, vale a pena? Eles não conseguem mensurar e entender que aquilo que se faz com prevenção, lá na frente você tem um lucro maior. Lógico, você tem um gasto aqui, para lá na frente você ter esse retorno. Mas assim, não é fácil. Eu sei que eu nunca tive educação ambiental, né? Sou do Nordeste. E quando meu filho quando começou o projeto na escola dele de colégio, pequenininho, eu comecei a acompanhar. Hoje, quando teve o início dessa pandemia, que foi cortado a coleta de lixo reciclável, eu fiquei indignada porque eu tinha que pôr meu lixo no lixo comum. E eu não estava mais acostumada a fazer isso. E não tinha outra opção. Eu juntei um tempo, mas não dava mais para mim ficar com tanta coisa. E eu pus com dor no coração, porque eles tinham cortado, em virtude de coisa, eu estava com a lixo comum. E aí tinha que levar tudo. Eu falei, gente, que tristeza, porque as coisas estavam fechadas. Agora estão abrindo e voltaram a coleta novamente. Sim. Mas aquilo, porque assim, eu me acostumei a separar, né? O lixo reciclável do comum. Não junto mais. Mas foi um projeto do meu filho que eu participei e dali em diante nunca mais. E depois fazendo área de segurança mudou totalmente meus conceitos. Mas assim, há quanto tempo eu demorei para entender o quanto é importante? Exato. Eu, dona de casa, mãe, para depois uma indústria. São 2 pesos diferentes que eles não conseguem ainda mensurar, né? Mas sabe, Josilene, hoje a gente consegue demonstrar para o empreendedor, a gente consegue demonstrar para ele em quanto tempo ele vai ter o retorno do valor investido numa certificação. E isso é muito atrativo para ele, porque não adianta a gente ir lá e só oferecer o serviço, ou o empreendedor vir atrás de nós, da nossa consultoria, e falar assim, olha, poxa, eu preciso certificar rápido, urgente, porque eu tenho um cliente muito importante que me deu um prazo para me certificar e eu tenho que fazer isso correndo. Ok, a gente certifica a empresa em 6 meses, eu tenho uma equipe maravilhosa ali com a RM, que em 6 meses a gente faz isso. Só que interessante é mostrar para o empreendedor quanto ele vai gastar e em quanto tempo ele vai ter esse investimento, o retorno desse investimento. Isso a gente consegue fazer hoje já. É muito importante ter uma equipe boa, né, trabalhando junto e demonstrar isso. E ainda mais, tem cliente que ele quer saber quanto tempo porque
desculpa o termo, mas as pessoas correm quando a água bate na bunda, né? Quando a coisa aperta, quando a água bateu na bunda, sai correndo, né? E é isso, sabe? A gente consegue hoje trabalhar demonstrando para o cliente, para o empreendedor, o quanto ele vai gastar, o quanto ele vai ter de retorno, e o cara quer saber o pacotão, quanto que isso vai me custar, e com a certificadora. Poxa, a gente tem parcerias com outras, porque a gente também tem que ser muito parceiro da certificadora, né? A gente tem uma maravilhosa que acompanha a gente, né? Uma certificadora italiana. Roberto, você está me ouvindo aí? É a SMC. Então, são super parceiros, então a gente consegue, assim, dar um valor muito, sem abrir mão da qualidade do nosso serviço, né? Oferecer uma solução muito interessante. E o legal de oferecer essa solução interessante e não tão cara é que a gente, isso desmistifica a cabeça do empreendedor. Assim, poxa, achei que era muito mais cabeludo e muito mais caro. Não é. E a gente quer estar replicando isso para as outras empresas, sabe? Mas essa informação que vocês trazem, Anita, é importante porque é o que você falou, você está criando uma cultura. Exato. Então, as pessoas hoje pensam que é caríssimo certificar, que é caríssimo fazer o projeto. Só que assim, quando você levanta na ponta do lápis e vê que você economiza e ainda fica regular, né? E aí a pessoa se surpreende. Produz mais e melhor e atende expectativa de outros clientes importantes, sabe? Essa é a coisa. Elisângela, se você olhar lá na contracapa do seu caderno e olhar aqui você vai ver um selinho. Não sei, o meu é do governo, aqui que eu peguei da minha filha. O meu também é do governo. Então, em algum lugar você deve ver aí um emblemazinho do FSC, para dizer que o material, o papel, ele é de certificado, de floresta certificada. Gente, onde está isso? Às vezes fica aqui no fundo. Então, é legal a gente começar a observar... Tem essas... do governo... Olha, mas tá vendo que já tem uma... tem, gente, aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha como a gente tá dentro do padrão, né? Vocês estão vendo, gente? Tem no lápis, tem no meu caderno. Lápis também é SFC. Exatamente. Legal. Então já é uma produção, é um recurso natural que está sendo utilizado, mas ele é certificado, né? É uma coisa que a gente consegue fazer também, isso é super interessante. Você falou, eu fui olhar. Aí é 100% madeira FSC. Porque é certificada. Olha, se a professora... do outro lado do lápis, que é merchan de outra empresa. Tudo bem. Mas vocês começam... passem a observar os itens de vocês. Passem a observar o que vocês compram no supermercado. Olhem os rótulos ambientais que tem. Procurem observar se uma empresa é certificada ISO 14001 ou mesmo essa de recursos florestais da FSC. A gente vai ver que a gente não se dá conta, porque a gente não aprende, ninguém informa isso para a gente, mas já tem produtos no mercado já há algum tempo que são produtos certificados. Né? É só a gente começar a dar uma olhadinha nas embalagens, né? Isso é bem interessante. Muito interessante mesmo. A ponto da gente olhar... Agora eu estou começando a olhar tudo aqui. Até meu computador, minha mesa. Gente, eu vou começar a me policiar, né? A gente não tinha essa informação. Aí vocês vão começar a olhar o desodorante de vocês. Também que não emite... CFC, né, para a atmosfera. Então, a gente vai vendo assim, o quanto isso está sendo presente, e isso, na verdade, é resultado de políticas públicas, né, políticas públicas ambientais, não somente nacionais, mas mundiais. Né? Eu fico hoje
me entristece um pouco, né, a questão ambiental hoje, porque uma política ambiental, como qualquer outra política, ela é tão demorada, né, para ser elaborada, mapeada e aceita, e isso se tornar uma legislação, né, e a coisa, de um dia para o outro, aquilo lá cai por terra, né, mas enfim. Eu vejo que a senhora fica muito emocionada quando fala, né? É o carinho e quando a gente pega amor para aquilo que a gente faz é muito, muito bom. Gente, a gente está chegando ao fim, professora. Eu sei que é triste, mas eu tenho algumas pessoas para agradecer aqui que estiveram conosco aqui. O Edson Gato está todos os nossos eventos. É espetacular, né, Ju? O Edson Gato está em todos. Ele entra um pouquinho, dá lá sua contribuição. Nilo Márcio, meu parceiro de negócio aí com a Cowork Web, CWW, a Cowork, na qual a gente está agora aqui trabalhando juntos aqui. Cirila Pereira, a Sandra Martins, a Ellen Donato, da Cocriação, o Danilo Freitas, Roberto Faca, daqui a pouquinho eu vou voltar a falar sobre ele, Gabriela Goldman, Sônia Constantino, Laura Felipe Martins Vicente, Luiz Carlos, Elizabeth Garcia, Maria Alice. Gente, tinha bastante gente aqui com a gente hoje, viu? Muito obrigada pela audiência. E eu vou puxar um merchan aqui. O Roberto Faca é Roberto César Faca. Ele gosta mais de chamado de Faca. E foi ele que indicou a professora Anita Goldman para estar conosco aqui hoje. E eles têm essa consultoria chamada RM, né? Que é a Revolution of Mind. Gente, é uma empresa que vocês tiverem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta sobre a palestra de hoje, sobre a aula de hoje, da professora Anita Goldman, que ela falou sobre certificação ambiental para as empresas. Eles fazem isso com maestria. Eles fazem auditoria, consultoria, engenharia, indústria 4.0 e tem soluções para a web também. Eles ficam lá na Avenida Paulista 726. Posso deixar o telefone? Pode, Roberto? Então vamos lá. Pode, claro. É lá na Avenida Paulista 726, 3254-7604, é isso? Acho que é o que está aqui. 3254-7604. E você que está aí, internauta, ficou curioso, quer saber mais, quer entender como certifica uma empresa, como que funciona todo esse rol, a professora Anita vai vir depois do segundo semestre aí conosco novamente. E o projeto Páginas em Branco não para por aqui, não. Acontece todas as segundas-feiras, das 21 às 22, onde nós trazemos para cá professores, empreendedores, professores empreendedores, que eu estou falando, né? E são educadores e especialistas em sua área, trazendo uma experiência tanto educacional quanto a sua experiência profissional. E aqui a gente teve a oportunidade de ter a professora Anita Goldman falando sobre certificação ambiental para as empresas, um programa que a gente está fazendo com muito carinho. No final disso, nós temos a parceria com a Caminhos Possíveis, a Educação Caminhos Possíveis. Isso vai virar livro, tá ok? Ou vocês pensam que a gente vai parar por aqui? Não, existe o lado B da história. Professora Anita, prepara seu artigo, porque a senhora vai entrar no Caminhos Possíveis. Então fica aí, já começa a escrever alguma coisa para que a gente possa linkar ao nosso projeto de hoje. Esse vídeo vai subir no YouTube daqui a pouquinho, ou mais tarde amanhã de manhã, já vai estar subindo no YouTube para você, para que você possa assistir depois, fazer algumas análises, usar aí para você na sua escola, na sua faculdade, onde você estiver fazendo alguma coisa sobre gestão ambiental. E volto a falar, converse com o Roberto César Faca, converse com a professora Anita, o telefone eu já deixei para vocês, podem chamar à vontade lá, ok? E estamos aqui, então, chegando ao final. Eu gostaria, então, que cada um que está aqui desse um tchau caloroso para a professora. Eu vou chamando vocês pelos nomes. Falem um tchau bem bonito para ela. Professora, no final, eu vou deixar a senhora por último e gostaria das suas considerações finais sobre o assunto de hoje. Rose, por gentileza. Tchau, aprendi muito com você, professora Anita. Muito obrigada pela palestra. E quem sabe um dia a gente se esbarra para que eu possa assistir mais palestras e aprender mais sobre o ISOs. Obrigada. E obrigada, Elisângela, pelo seu convite. Eu que agradeço a sua presença, Rose. Seja muito bem-vinda. Danilo Freitas, você está com o seu áudio e o seu microfone desligado. Gostaria de dizer algo para nós? Não tem problema, pode continuar a ativar. Gabriela?
Então as pessoas têm vergonha de aparecer, né? Ai, meu Deus do céu, esse não tem vergonha não, mas tudo bem. Roberto, por gentileza, eu gostaria das suas considerações. Parabéns pelo projeto, professora Elisângela. Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade que vocês têm dado para a RM. A Anitta é uma profissional ilustre que nós temos na nossa equipe. A RM, Negócios Inteligentes, é tudo isso que você falou. A Anitta é responsável pela parte ambiental, uma pessoa com um calibre maravilhoso aí, intelectual, que nós temos na nossa equipe, com mais de 40 consultores, que somados somos de experiência, somos 1000 anos de experiência, tá? A RM, Revolution of Mind, também é uma empresa que nós temos o sistema de gestão integrado, todas as normas ISO, a aula da professora Anitta aí, para não fugir do foco, foi maravilhoso, parabéns, obrigado pela participação, obrigado por todo mundo, que fique aqui registrado nossa colaboração aqui, tá? Muito obrigado, parabéns. Obrigada, Fábio, seja muito bem-vindo sempre aqui conosco. Obrigado. Professora Mara Machado. Olha, como sempre, é um prazer participar do Páginas em Branco, como apoiadores em nome da Tempo de Estudos. Agradeço a Elisângela e a Jo por essa oportunidade e também fico feliz de ter conhecido uma profissional, uma professora, uma entusiasta do tema ambiental, como a professora Anitta Goldman. Foi muito boa a sua palestra, elucidou muitos assuntos, tabus ou não, né? E é importante falar desse tema para que ele possa crescer, para que ele possa evoluir, para que ele possa melhorar sempre as políticas e a consciência dos cidadãos, né? Seja no ambiente rural, no urbano, e a gente está vivendo um momento único aí da história com essa questão da pandemia, onde todo mundo está olhando para dentro de si, repensando as suas atuações pessoais e profissionais, e esse tema também é super relevante. Então, mais uma vez, muito obrigada àqueles que participaram aqui na sala, Gabriela, Rose, Danilo, Roberto e você, né, Eli e Jô, obrigada, gratidão, uma ótima semana a todos. Obrigada, professora Mara, mas a professora Mara não para por aí, não. Ela é pedagoga e a gente tem uma plataforma chamada Tempo de Estudos, que é onde a gente vai colocar os nossos cursos lá. Então, eu dou o curso de Metodologia Científica, viu, professora Anitta, que é aquilo que os alunos gostam de fugir, né? Adoram, né? Fazer o artigo. Então, eu trabalho o RH junto com isso e aproveito para fazer um merchan aqui, que são os currículos. Você desenvolve seu currículo usando as regras da BNT. Isso é um curso que a gente montou e é lá na Tempo de Estudos que nós vamos colocar a partir do 2º semestre. Então, para você, professor, que tem algum curso que queira colocar numa plataforma de estudo EAD, é só falar com a Mara, nossa mais profissional pedagoga do universo. Olha aí, Mega Blaster, viu? Pensa que não, eu puxo o saco sim, claro. Dudlene Portela. Mais uma vez, muito obrigada, em especial professora Anitta, muito boa, muito obrigada pela sua parceria, sua contribuição em conhecimento aqui para todos que estavam aqui na sala, os internautas, é muito bom conhecer. Quem conhece, aprende e não erra, né? E se erra, sabe que não deve errar. Então, a maior contribuição de um conhecimento quando é passado é que a gente aprende. Se a gente pensa em errar, a gente não erra, e se errou, a gente não erra mais. Essa é a vantagem de se conhecer. A gente não é dono do saber global, mundial, mas a gente é dono do saber de cada um na sua essência. Então, a todos vocês, muito obrigado, que Deus abençoe vocês e que tenhamos um resto de semana aí abençoado e que a natureza já está sendo, né, limpa um pouco agora com esses momentos e que seja um aprendizado para cada um de nós, né, em cada ato e atitude que a gente tenha, de hoje em diante, né, com o conhecimento que a gente teve hoje, das outras semanas, a gente multiplique. Muito obrigada a presença de vocês. Gratidão. Muito obrigada, professora Anitta, pela sua presença conosco aqui hoje. Espero que a senhora volte mais vezes. Muito sucesso na empresa, na RM. Ficamos aqui e gostaria então das suas considerações finais. E em seguida a gente entra com a nossa vinheta. Ok. Eu agradeço o convite, foi muito prazeroso estar aqui com vocês.
Muito bacana mesmo. E o que eu quero deixar de consideração final é o seguinte, é que as pessoas busquem o conhecimento, busquem conhecer, busquem saber, sabe? Por que está acontecendo tudo isso? O que é o meio ambiente? O que busquem saber, que invistam na educação, sabe? Eu acho que isso é tão precioso, é como eu disse, conhecimento não ocupa espaço na vida da gente, nem na cabeça da gente. E quem está realmente, assim, interessado, eu vou falar o seguinte, a minha experiência, todo real investido em conhecimento, ele me retornou positivamente. Todo tempo, todo minuto, todo real investido em conhecimento, em aquisição de conhecimento, ele retorna. Então, o que eu estou falando não tem muito a ver aí com o nosso assunto de hoje, mas de repente até tem, porque a gente falou muito sobre o que não se sabe. O que não se sabe dentro da empresa, o que não se sabe na vida, no meio ambiente, etc. Mas é isso. Busquem conhecimento e busquem quem saiba também, né? Passar esse conhecimento. Tá bem? É isso. E agradeço demais o convite. Eu que agradeço. Nós agradecemos. Páginas em Branco agradece. Estaremos na próxima semana novamente com o fechamento desse mês, com um outro professor magnífico também, ou professora, sempre uma surpresa para nós a cada segunda-feira. Muito obrigada a todos aqui presentes, muito obrigada a você, internauta. Entrou mais pessoas aqui, a Sandra Maria, a Rosângela Pimentel. Vocês fiquem na sala enquanto roda a vinheta, porque a gente vai tirar a foto aquela que a gente é original, sabe? Aquela daqui a pouquinho. Segura a onda aí até passar a vinheta, para que a gente possa, então, continuar. Ok? Opa, vamos lá.